Beleza, pessoal, então vamos lá. Nossa primeira aula da disciplina de Linguagem de Programação 1. Nós vamos aprender um pouco de programação em PHP. Como eu já comentei anteriormente, nós já vamos desenvolver todos os códigos em uma conta na internet. Todos vocês já receberam os respectivos usuários e senha. E para mostrar para vocês os exemplos, eu vou usar o meu usuário professor aqui, prof. Então, ok. Fazendo esse acesso, você tem acesso ao seu painel de controle. Esse painel de controle é o painel de controle que te oferece todas as ferramentas para você trabalhar com o seu site. E elas são organizadas, ó, por exemplo, aqui são ferramentas para trabalhar com arquivos, aqui ferramentas para trabalhar com banco de dados. Nós vamos mais à frente fazer programação PHP com banco de dados MySQL, então a gente vai usar essas funcionalidades aqui para criar banco de dados, etc. E várias outras ferramentas, eu não vou ficar detalhando muitas aqui porque são várias, tá? Se você, por exemplo, quisesse criar uma conta de e-mail nesse endereço, tem também as opções e várias outras ferramentas, tá? O que interessa pra gente agora é o seguinte, aqui nessa parte dos arquivos, nós temos esse item aqui, ó, gerenciador de arquivos. Então, gerenciador de arquivos, eu clico, pode clicar aí também, tá? Clicou, ele vai abrir uma nova aba. Nessa nova aba, eu vejo a estrutura de arquivos que eu tenho no meu site. A internet está meio devagar aqui, mas está chegando. Lembrando que nessa conta vocês têm apenas 15 MB, tá? Uma conta só para a gente fazer os nossos exemplos aí, os nossos testes. Para a próxima hora eu vou botar aqui o cabo de rede para esse negócio ficar mais rápido, porque na Wi-Fi aqui tá meio lerdinho. Muito lerdo. Bom, enquanto ele está abrindo a minha página aqui, a maioria de vocês aí já abriram, eu vou fazer outros comentários aqui, tá? Nós vamos usar muito a página do PHP, que é php.net. Tá? Na página php.net nós temos tudo sobre a linguagem PHP. E o que mais nos interessa é esse link aqui, ó, de documentação. Aqui na documentação nós vamos ter todos os recursos da linguagem. As funções, os comandos, etc. Tá? Tem vários idiomas. Nós temos a opção aqui, ó, de visualizar online em português brasileiro, Brasil. Então aqui é o manual do PHP que tem todas as informações que nos interessam. Deixa eu tentar recarregar aqui que o meu deu erro aqui. Deixa eu ver se vai abrir. Só o meu que vai dar problema, é sacanagem, hein? Também não abriu não? Bom, a internet que está meio complicado. Bom, então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nesse manual do PHP aqui, ó. Nós vamos começar toda essa parte de instalação e configuração. A gente não precisa. Por quê? Porque nós estamos usando uma conta no data center e está tudo configurado e tudo pronto lá. A gente, através do painel de controle, a gente faz o que nos interessa. Então o processo de instalação, configuração, a princípio aqui a gente não vai mexer, ok? Referência da linguagem não, isso aqui é importantíssimo, isso aqui é independente dos passos que a gente vai fazer aqui na nossa aula. Sempre que você tiver um tempinho livre, vem aqui para essa parte do site, tá? E já vai dando uma olhada aí, já vai estudando. Vocês vão perceber que é muito parecido com o que vocês estudarem em algoritmo, tá? E eventualmente pode mudar um ou outro detalhe na sintaxe dos comandos, ok? Vou tentar abrir esse negócio aqui de novo.
Por exemplo, referência da linguagem. Se vocês quiserem ter a documentação do PHP em PDF ou um arquivo no computador para não depender da internet, lá no link de downloads também você vai encontrar, tá? Ou aqui no próprio link de documentação você encontra, porque aqui você fica dependendo da internet. Então, se você fizer o download da documentação, a gente pode até depois escolher uma forma legal e já deixar aqui no computador para quem quiser copiar depois. Tá indo, né? Devagar e quase igual uma lesma. Bom, enquanto lá tá lento, vamos dando uma olhada aqui. Sintaxe básica. O legal aqui da documentação é que, além das informações, você vai sempre encontrar exemplos, tá? Vamos pegar aqui um item, por exemplo. Deixa eu ver essas tags PHP aqui, ó. Tá lá explicando. Veja bem, nós estamos fazendo uma programação para a internet, tá? Não carregou minhas pastas aqui. Deixa eu tentar atualizar aqui de novo. Bom, nós vamos trabalhar com o desenvolvimento para a internet. A gente já falou em outros momentos que a internet, basicamente nós temos lá código HTML que chega para o navegador. E aqui o nosso ambiente é o seguinte: eu tenho um arquivo que está lá no servidor web, aqui no caso é Apache. Quando o internauta faz acesso a essa página, o Apache precisa saber o que ele manda para o internauta. Porém, dentro desses códigos HTML, pode ser que tenham trechos de códigos PHP que precisam primeiro ser processados pelo PHP, antes de enviar para o internauta. Então aqui, ó, carregou finalmente. Então veja o seguinte, lá no servidor, no data center, eu tenho uma conta e essa conta, a pasta lá no servidor, no caso aqui é Linux, a pasta no servidor é /home/prof. Prof é o meu usuário, aquele usuário que eu fiz login. No caso de vocês aí, vai aparecer o de vocês. E tudo que eu quero disponibilizar para o internauta, eu vou colocar na pasta público HTML. Então clica nessa pasta aí, ó, público HTML. Então o que eu coloco nessa pasta aqui estará disponível para o internauta acessar no meu site. Qual que é o meu site? O meu site é prof.sqlweb.com.br. No caso de vocês aí está o nome de vocês, .sqlweb.com.br. Veja que acessei aqui o meu site e não tem nada, deu erro. Por quê? Porque aqui ó, tá vazio, não tem nada dentro da minha pasta. Certo? Público HTML aqui, ó, essa pasta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo arquivo. Criar um arquivo dentro dessa pasta. Através desse botão aqui, ó, mais arquivo. Eu clico aqui, ele vai criar um arquivo para mim dentro da pasta que eu selecionei. Nós vamos colocar o nome desse arquivo de p1.php, página 1.php. Lembre-se que toda vez que você for fazer uma página PHP, uma página que tenha programação PHP, a extensão do nome do arquivo tem que ser .php. Então eu pus P1 aqui de página 1, p1.php. Onde que esse arquivo vai ser criado? Aqui está a pasta, ó, público HTML, aparecendo aqui embaixo. Então eu clico no botão criar novo arquivo. Ele vai criar esse arquivo, está lá o arquivo. 0 bytes, o arquivo está vazio. Próximo passo, eu clico nesse arquivo e aí eu tenho a opção de fazer uma edição online desse arquivo. Selecionei ele e me libera o botão editar. Ó. Então clica no botão editar. Ele vai abrir uma janelinha aqui. Tá muito lento.
Tá bem devagar. Mas aí depois vocês vão poder pegar aqui a gravação e refazer isso com calma várias vezes aí. Eu tô vendo que não é todo mundo que está conseguindo. Bom, enquanto ele está pensando aqui, lá vou eu de novo para o manual do PHP. Então, olha só. Dentro do arquivo .php, eu posso combinar aquelas tecnologias que eu mostrei para vocês lá. Ó. Nesse arquivo que ele vai criar aqui, o p1.php, é um arquivo texto, tá? O conteúdo desse arquivo é texto. Só que dentro dele eu posso ter código HTML, posso ter código JavaScript, posso ter código CSS e posso também ter o meu código PHP. Deu erro aqui, deixa eu tentar entrar de novo aqui. A internet está oscilando. O HTML, tem hora que a internet libera, vai rápido. Então, ó, clicou, editar, vamos ver se... Aí, beleza. Aí aparece essa janelinha, basta eu clicar novamente no botão Edit. Aí ele abre uma nova aba com um editor de textos. E aí aqui eu posso digitar o meu código. Se a internet continuar muito ruim assim, a gente vai, em vez de trabalhar online, a gente vai começar a trabalhar local. A gente trabalha local, depois que funcionar local, a gente sobe esses códigos para a internet. Então, como eu estava dizendo, você pode colocar nesse arquivo tudo que a gente conhece de HTML. Por exemplo, eu até mostrei já algumas coisas para vocês no semestre passado. Se você for aqui, ó, nesse site, você vai conseguir ver todas as instruções com relação aos códigos HTML. Então aqui, ó, vou pegar um exemplo simples de código HTML. Ó. A tag que abre o HTML encerra uma página HTML. E aí tem todas as instruções HTML aqui. Deixa eu ver se abriu o meu arquivo lá. Pronto, está disponível. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse código, que é de uma página HTML, e vou colocar na minha p1.php. Pronto, tá lá. Então o que eu fiz? Vou colocar aqui, ó, o FTM, Cephores, curso técnico em informática. E aqui eu vou colocar nesse parágrafo Uberaba MG. Título da página, vou pôr aqui CTIT. Tem o botão de salvar, ó, salvar alterações. Cliquei. Vamos ver se ele vai conseguir salvar. Parece que não salvou. Salvar. Bom, é fácil de descobrir se salvou ou não. Vou entrar novamente no meu site. prof.sqlweb.com.br. Bom, enquanto ele está tentando abrir aqui, eu vou explicar esse código. Perceba o seguinte, o nome dessa página aqui é p1.php, porém, dentro dela não tem nada de PHP ainda. Dentro dessa página tem apenas instruções HTML. Vai ser apresentado para o internauta essas informações aqui, ó. Um cabeçalho e tal, e um parágrafo escrito Uberaba MG. Só isso, mais nada. Tá? Está tentando carregar ali. Então, o que tem aqui? Nada além de HTML. Aqui dentro desse código, apesar do arquivo ter extensão .php, pode ser que não tenha nenhuma instrução PHP lá dentro. Então, como é que funciona? O internauta, na hora que acessar essa página na internet, o Apache, que é o servidor web, recebe essa solicitação, pega esse arquivo, se tiver aqui dentro
blocos de programação PHP. Primeiro, o Apache submete esses blocos de programação para o PHP fazer o devido processamento, depois ele junta tudo e envia para o internauta. O Apache, no caso, o que é mesmo? O Apache é o servidor web. É o que atende às requisições dos internautas para o seu site. Vou tentar botar aqui o /p1.php. Olha só. A raiz do seu site, ó, o seu nome, .sqlweb.com.br / corresponde exatamente à página pública HTML. Então, se eu quero processar, se eu quero como internauta acessar essa página P1, eu tenho que colocar esse endereço aqui, ó. O endereço do seu site /P1. E depois a gente vai ver que é possível criar pastas, e cada pasta que eu crio aqui na minha área vai ser separado com barras aqui na URL que o internauta vai fazer o acesso. Deixa eu tentar de novo isso aqui. Parece que não... Vamos ver se vai... Você está no público HTML? Isso, no público. Vamos fazer o seguinte, dá uma paradinha aí, só acompanha por enquanto, aí depois vocês podem repetir esses procedimentos depois, quem sabe assim a internet flui melhor e eu consigo fazer esses exemplos aqui. Então, repetindo, criei o arquivo P1, coloquei aqui simplesmente códigos HTML, sem nada de programação PHP, salvei, ó, agora ele está salvando, p1.php, salvou, êxito na hora de salvar. Se eu vier aqui agora no meu site e digitar o endereço do meu site /p1.php, ele vai processar exatamente aquela página. E é isso aí, ó, o FTM Cefores, curso técnico em informática, Uberaba MG. Se vocês forem ver o que chegou lá para o internauta, se o internauta mandar exibir código-fonte da página, ele vai ver exatamente aquele código que eu coloquei dentro do arquivo lá, que é isso aqui. Certo? Então veja bem, o meu arquivo é p1.php. Tem alguma coisa de PHP aqui? Não, só HTML. Vou colocar agora. Para me avisar que eu vou iniciar uma programação PHP, eu tenho que colocar, como está dizendo aqui no manual do PHP, as tags PHP. E as tags PHP são só duas aqui. Eu coloco menor interrogação PHP, significa que a partir desse momento eu começo um código de programação PHP. Isso significa que, a partir daqui, eu tenho que respeitar rigorosamente as regras da linguagem PHP. E vai até onde? Até eu colocar o sinal de menor, interrogação maior. São os dois. São os dois. Aqui começa programação PHP, aqui termina. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser dentro de uma página. Tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso falar na programação PHP, posso colocar aqui, ó, uma variável. Para terminar a interrogação. Interrogação maior, o sinal de maior. Então eu coloco, todas as variáveis em PHP, elas começam com $. Então na hora de você definir uma variável em PHP, você começa com $. Então eu estou definindo lá, o var $x igual a 0. Ponto e vírgula. Bom, aí eu estou dentro do meu bloco de programação PHP. Se eu quero conversar com o internauta, quero mandar alguma instrução exatamente nesse ponto, eu posso usar dois comandos diferentes. Eu posso usar echo, né? S-H-O, ou posso usar print. Os dois funcionam exatamente da mesma forma. Aí fica a critério, cada um pode usar o que preferir. Então eu posso botar um print aqui, ó, print, abre aspas ou apóstrofo, tanto faz, você escolhe, e coloca aqui, ó, variável x igual, e aí, no PHP, para me concatenar, eu uso ponto. Então eu boto ponto e coloco a variável $x. Eu vou explicar isso mais, tá? Na linguagem de programação PHP, toda linha de comando eu tenho que terminar com ponto e vírgula. Eu sei que é muita informação, gente, para começar, mas não se assustem. Isso aqui é só um primeiro exemplo, depois com calma vocês vão pegando essas regrinhas, tá?
Então, toda linha de programação PHP tem que terminar com ponto e vírgula, igual eu terminei aqui, ó. Variável $x igual a 0, ponto e vírgula. Print, entre aspas, variável x igual, ponto, $x, ponto e vírgula. Ok? Para mim testar isso, salvar alterações, depois eu volto lá no meu site, a página P1 já está aqui, o que eu faço? Mando atualizar. Deu erro. Que beleza, a gente já começa com erro para a gente aprender mais. Olha lá, ó. Ele está falando que tem um erro na linha 13, que ele não está entendendo esse var. E eu acho que eu estou misturando linguagem de programação aqui. PHP não tem var, não? Tem. Var. Bom, vou tirar. Ele até mostrou um errinho aqui, um xizinho, ó. Tá vendo? Eu nem prestei atenção, né? Vou deixar sem o var, tá? Só x igual a 0. Beleza? X igual a 0, eu não preciso especificar o var. Agora se eu atualizar aqui de novo, vamos ver se vai funcionar. Funcionou, lá, ó, variável x igual a 0. O que mais que eu posso fazer aqui só para a gente começar o início? Vou fazer aqui, ó, $x é igual $x mais 34, ponto e vírgula. E aí eu vou copiar essa linha aqui e colocar ali embaixo de novo. Eu vou mostrar a variável x de novo. Certo? Salvou alterações. Atualiza a página. Olha lá. Variável x igual a 0. Colou aqui, ó, variável x igual a 34. Por que está colado? Porque se eu quero algum tipo de formatação lá para o internauta, eu tenho que trabalhar com HTML. Então, quais as possibilidades que eu tenho? Eu posso aqui, antes do variável, colocar um BR. BR em HTML é para mudar de linha. Então, coloquei um BR antes de cada um. Salvei. Na hora que eu atualizar, vai ficar um negócio mais bonitinho lá, ó. Variável x igual a 0, variável x igual a 34. Se está parecendo normal ali, por que fazer em PHP e não simplesmente fazer o HTML? Porque em HTML você não consegue implementar lógica de programação. O HTML são tags estáticas. Quando você tem uma página só HTML, essa página ela nunca muda, a não ser que o programador entre lá e troque as instruções HTML. Com programação, eu posso fazer com que aqui dentro do bloco PHP, eu posso, por exemplo, usar um comando PHP para buscar informação dentro do banco de dados. Com essa informação dentro do banco de dados, eu posso, se for o caso, aplicar algumas regras, alguns cálculos e mostrar uma informação em tempo real para o internauta. Como, por exemplo, o saldo do internauta na loja virtual. Se ele tem lá, por exemplo, ele está fazendo compra, ou ele quer ver a nota fiscal da última compra que ele fez, então eu tenho que ir lá no banco de dados buscar essas informações para mostrar para o internauta que me informou o usuário e senha, por exemplo. Então, o que acontece? Com o PHP, eu tenho um universo de possibilidades usando programação, banco de dados. Isso eu posso, a partir das funcionalidades que eu tenho no PHP, implantar uma série de funcionalidades nessa página. Se você usar só HTML, essa página sempre será igual, ela nunca vai mudar. Então é como se o HTML fosse só a casca. Só para ler. É a casca. Só leitura. Só a casca. E o PHP para executar. O PHP eu consigo criar qualquer tipo de regra, qualquer tipo de algoritmo, qualquer tipo de lógica para implementar. O usuário, ele poder executar coisa desse O internauta, veja bem, ó, olha só como é que está essa página aqui. Tá vendo que aqui dentro tem um bloco de programação PHP? O internauta que tem essa visão aqui, se ele mandar exibir o código-fonte da página, olha o que ele vê. Ele não vê o que está programado em PHP. Ele vê só o resultado que o PHP processou e enviou para o internauta. A modificação. Só o resultado. Eu poderia, vou dar mais um outro exemplozinho aqui, ó. Vou botar aqui um for. Igual tem. Foi tudo errado. É, aqui eu tenho que fechar ele aqui.
eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável $y que vai começar de 0, ponto e vírgula. Esse for é uma estrutura de repetição, similar ao que vocês viram em algoritmos. Enquanto esse $y for menor que 50, ele vai fazer, e o $y vai ser incrementado de 1 em 1, $y mais mais. Aqui dentro eu vou botar um print e vou fazer o seguinte, vai ser um print onde eu vou botar um BR para mudar de linha, porque se eu não colocar uma instrução desse tipo, o browser ele não reconhece Enter como mudança de linha, o navegador só reconhece instruções HTML, e na instrução HTML para ele mudar de linha, eu tenho que informar o BR. Então eu vou pôr aqui, ó, y igual, e depois aqui eu vou concatenar com um ponto o meu $y. Certo? Então vou salvar, vamos ver o resultado, depois eu volto aqui e explico mais um pouquinho. Vou fechar aqui, olha o resultado, processando, olha lá, y igual a 0, y igual a 1, y igual a 2, até y igual a 49. Tá certo? Vamos entender. O y começa com 0, enquanto o y for menor do que 50, ele processa tudo que está aqui dentro, e a cada vez que ele processar, ele faz y igual a y mais 1. Então o que ele fez? Y igual a 0, mostrou y igual a 0, voltou, y passa a valer 1, é menor que 50? É, mostra o y valendo 1, e assim ele fez até 49. Isso aqui, gente, são só alguns exemplozinhos, a gente está só começando, depois a gente vai ter que recapitular um pouquinho de HTML, porque para mim interagir com o internauta, eu tenho que pôr um botão aqui para ele clicar, eu tenho que pôr um campo para ele preencher alguma coisa. Então a gente vai começar aos poucos fazendo esses exemplos. Isso aqui é só o nosso primeiro contato, tá? Só para a gente fazer os nossos primeiros testes, e a partir de hoje a gente vai vendo aos poucos esses próximos recursos. Tudo bem? Mais alguma dúvida, alguma pergunta com relação a esse exemplo? Pode falar. Então, ali eu vou botar nessa página aí, né? Posso usar vários blocos cada um com a linguagem, mas lá para o internauta vai sair só em HTML. Para o internauta, o que vai ser enviado? O que está, e é enviado exatamente na sequência, o que está fora da instrução PHP. O que estiver dentro do bloco de programação PHP só vai para o internauta quando você der print ou quando você der um eco. Se não, nada daqui vai para o internauta. Tá? O que eu quero que vocês entendam hoje desse exemplo? Eu quero que vocês entendam que uma página PHP ela pode ter códigos HTML, códigos JavaScript, códigos CSS e podem ter também códigos de programação PHP, que você saberá onde está, porque começa com menor interrogação PHP e termina com interrogação maior. Tudo que está entre essas duas instruções tem que estar dentro das regras da linguagem de programação, e a nossa fonte de pesquisa vai ser o php.net, que é onde está todas as regras da linguagem de programação. É isso que eu preciso que vocês entendam hoje, para a gente começar. Tudo que a gente vai fazer aqui dentro da programação PHP, depois a gente vai começar com calma esses exemplos aí aos poucos. O HTML, igual você falou que a gente não pode mexer nele, é igual como se estivesse isso que a gente edita no Word, passa PDF? Não, você tem que entender o seguinte, se você faz uma página só com código HTML e salva, o internauta, toda vez que entrar nela, ela vai estar igual, a não ser que você entre nessa página e altere alguma coisa. Ele pode. O internauta não. Não. O internauta não tem acesso. Então é mais ou menos igual o PDF. O PDF também você consegue reverter o PDF para o Word, por exemplo. Existem ferramentas para isso. Mas esse não. Mas não, o internauta não tem acesso. O internauta aqui, ao acessar a página, ele só vê o que você enviou para ele em HTML. Ele não consegue ter acesso ao que você programou em PHP. Tá? Então essa é a grande vantagem. Da onde você tirou aquele HTML lá? Você escreveu aí? Isso aqui? Não, isso aqui eu copiei aqui, ó. Achei que no site que eu mostrei para vocês no semestre passado, do W3 Schools, ó, tem vários exemplos. Aqui você sabe tudo o que tem de HTML. Tem o que faz como... Como é que chama o site? É W3... Onde é que tá? W3school.com. É.
Aqui você tem, ó, aqui você tem tudo explicando sobre HTML, CSS, JavaScript. Tem PHP também, ó, PHP, SQL. Esse aqui é um site legal também de vocês estarem consultando, né? Apesar de que PHP nós vamos usar o php.net, que é mais completo. Tá? Aqui a gente vai consultar eventualmente para HTML, CSS e JavaScript. Ok?